Como que você chegou aqui, na política? Como é que foi essa trajetória? Olha, Bárbara, realmente foi um caminho que eu não pensava. Eu sempre trabalhei, eu sou policial há quase 20 anos e trabalhei muito com investigação, então você trabalha mais recluso e não aberto a lidar com o público. Mas eu tive com o governo Bolsonaro, eu fui chamado pelo presidente Bolsonaro a trabalhar com ele, assumi a Agência Brasileira de Inteligência e alguns eventos políticos colocaram o meu nome para a sociedade. E principalmente quando eu fui negada pelo Supremo Tribunal Federal a minha ida, quando nomeado, quando indicado pelo presidente Bolsonaro, à Direção-Geral da Polícia Federal. Ali eu apareci. E com a internet, rede social, colocando meus posicionamentos sobre questão de segurança pública e questão política, e até a mostrar os erros do STF de forma técnica, eu consegui um grande engajamento. Eu me lembro até do Carlos Bolsonaro colocando, olha, mas você tem muito menos seguidores, mas quando você fala de alguns temas, você tem um engajamento muito grande. E a partir daí vieram alguns convites. Até um partido que o presidente Bolsonaro estava pensando em sair pela reeleição veio me procurar, eu não estava pensando na ideia, depois um outro partido veio me procurar. Eu levei a ideia ao presidente Bolsonaro, olha, presidente, estão me procurando para sair para a política. Ele falou, já estou sabendo, mas você vai sair no meu partido. Ele não tinha escolhido o PL ainda. E aí eu encarei, peguei uma nominata difícil, fiz um trabalho que deu certo, deu resultado e hoje estou aqui. E assim, você veio do Rio de Janeiro, a gente está assistindo hoje o Rio de Janeiro passando por uma grande crise de segurança pública, né? Você é casado, tem 2 filhos, lindos seus filhos, viu? Suas filhas, né? Linda esposa. Como é que é? Tem um apoio da família para a empreitada? Tem o total apoio da família. A família acredita que eu tenho muito para demonstrar e para trabalhar. Eu tenho uma filha de 12 anos e uma de 5 anos. Minha esposa já foi delegada de polícia como eu, hoje ela é procuradora, então ela é servidora pública, entende da responsabilidade, sabe o quanto eu amo o meu estado, quanto eu já trabalhei pela Polícia Federal no meu estado, sabe que eu conheço as origens do problema, então que eu tenho muito a acrescentar para o Rio de Janeiro, seja na Câmara Federal ou em qualquer cargo. Até porque você tem uma grande experiência em segurança pública, né? Essa é a sua pauta, segurança. E assim, não sei se vocês acham, mas parece que o Rio de Janeiro tá precisando de uma ajudinha nessa questão, né? E é um grande desafio, mas a gente já chega lá. Ramagem, esses últimos dias, seu nome estava em todos os lugares. Ramagem e Abin. No início, para quem viu manchetes, parecia assim, meu Deus, tem um escândalo da ABIN com o nome do Ramagem. E é interessante, né? É só sair assim, nossa, fulano pode ser candidato no Rio e pá, todos os holofotes vão para cima e eles tentam criar alguma coisa para ser explorado como algo negativo. Mas parece que a história não é bem essa. Explica pra gente, o que aconteceu com essa questão da ABIN? É uma estranha coincidência, né? Quando o nome é divulgado para alguma posição, aparecem os conflitos e as confusões. Realmente, sempre querem culpar o Bolsonaro ou a gestão Bolsonaro por tudo que acontece no Brasil, inclusive após quase um ano de governo Lula. A ABIN esteve no centro de uma operação da Polícia Federal com base em um sistema que, segundo alegaram, fazia um rastreamento. Na realidade, esse sistema é o First Mile. É um sistema que foi adquirido ainda na gestão Temer, em 2018. Esse sistema ele não faz interceptação. Ou seja, esse sistema não entra no teu celular, ele não vê as suas mensagens, não vê o que você fala com as outras pessoas, não fala com ninguém. É um sistema apenas de localização. E de localização grosseira, Bárbara. Ele não faz uma localização como faz o seu próprio celular de 5 metros de distância. Ele faz uma localização, ele diz se você está na Esplanada dos Ministérios, por exemplo, ou se está em Copacabana. Ele não consegue dizer se você está numa rua ou em outra. Esse sistema foi aprovado a aquisição com parecer da AGU em 2018. Então é um sistema válido para utilização, segundo a própria AGU. O que ocorre é que essa investigação toda aconteceu, e isso não foi previamente divulgado, porque nós, na gestão Bolsonaro,
A minha gestão como diretor-geral da ABIN, nós fizemos uma investigação em cima desse sistema. Esse sistema foi vendido para várias instituições no Brasil, em vários estados. Por que nunca chegaram nesse sistema? Porque nós apenas fomos os primeiros a levar uma correção a esse sistema. O que aconteceu, para explicar o contexto todo de forma detalhada para você? Quando eu cheguei na ABIN, que foi no julho de 2019, eu vi que era uma agência que estava analógica, muito por governos anteriores que não davam atenção para o que uma inteligência possa fazer. Analógica, quando eu digo, é no papel. Não havia sistemas. Sistemas comuns. Quando você conhece a administração pública, você sabe que existe o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. É um sistema comum de documentos. Né? Acabou a papelada, já está com esse sistema há muito tempo. A ABIN não tinha nem isso. Então a gente teve que botar um SEI interno, um SEI para contato externo e uma gama de sistemas para haver controle. Quando eu vi essa situação, Bárbara, o que eu vejo? Por que a questão do papel? Exatamente para a ausência de controles. Ou seja, você não controla o que está sendo feito nos demais departamentos. Então, o que a gente fez? Eu entrei em julho de 2019. No começo de 2020, eu passei uma correição geral. Eu pedi até para o ministro Wagner, da CGU à época, que me indicasse uma pessoa de conformidade da CGU. Trabalhei com um perito da Polícia Federal lá dentro, trabalhei com gente da AGU para fazer uma correição geral em todas as aquisições da ABIN, seja de tecnologia, seja compra de notebooks, câmeras, qualquer outro tipo de compra de software, até os mais complexos. Depois de quase um ano dessa correição geral, a correição me veio com um diagnóstico. Olha, você tem que passar lá na ABIN, não havia esses controles. Você tem que fazer uma comissão de aquisição, você tem que fazer um plano de projetos, as pessoas têm que passar pela conformidade de cada compra, os diretores que têm que fazer a fiscalização, não tinha nada disso, Bárbara. E essa correição me apontou vários equipamentos e sistemas que poderiam ter algum tipo de problema. E esse First Mile foi um deles. Então, a partir da correção geral, a gente fez correções específicas. E eu fiz uma correção específica nesse sistema First Mile. Entendi. Então, assim, a ação que foi desencadeada da Polícia Federal, que tentaram envolver o seu nome, só foi possível porque você fez o diagnóstico de que havia um erro ali, que poderia haver alguma coisa ali. E tem um personagem muito específico no meio dessa história, que é o senhor Fortunato, né? Fortunato é o nome dele. Que no início prenderam, para quem não sabe da história, prenderam essa pessoa da ABIN. E ele tinha, acho que, 170 mil reais em dinheiro com ele. Dólares, 170 mil dólares em dinheiro com ele. E aí tentaram fazer essa ligação, sabe? Tipo assim, era a ABIN, que era do Ramagem, o cara foi preso e tal. Mas também não é bem assim, né, Ramagem? Exatamente. Vou além, Bárbara. Nós fomos fazer essa correção específica no contrato e no sistema. Perguntamos ao diretor adjunto, que era o chefe desse departamento de operações, esse sistema está trabalhando corretamente, está tendo controle? Veio uma resposta que sim, dentro dos parâmetros legais. Quando eu perguntei diretamente ao diretor de operações, que era o Fortunato, não vinha resposta, Bárbara. Não apenas desse sistema, de outras questões também. Não vinha respostas, deixavam protelando e a gente querendo saber como era usado o sistema. Eu vou lhe dar um exemplo, porque a gente conhece mais a dinâmica policial. Se você vai fazer uma vigilância, e esse sistema é para poupar a vigilância, é para não botar o agente lá de cara com a pessoa que ele tem que fazer a vigilância. Então, se você vai fazer uma vigilância numa Polícia Federal, por exemplo, vai ter um inquérito ou um procedimento por trás, vai vir uma ordem de missão para dizendo o que tem que fazer na vigilância, vai indicar os agentes que vão fazer essa vigilância. Não sei se eles vão usar um satélite, se eles vão à rua, um equipamento ou um sistema, mas vai haver um pedido, vai dizer quem são os agentes. E, ao final, esses agentes vão fazer um relatório. Ou seja, se você acessou um sistema, tem que ter o porquê de acessar o sistema e o resultado. Na ABIN não tinha nada disso.
Então, Então, as pessoas podiam entrar lá no sistema, usar o sistema sem saber quem entrou, o que fuçou, o que fez. Não tinha esse relatório de informações do que era feito com o uso desse sistema. Exato, isso é o controle. Não tinha um controle do porquê acessar o sistema e os relatórios do sistema. Então, a gente precisava fazer esse mínimo controle e saber quem eles estavam utilizando. Do contrário, pode se desviar, se usar para um fim privado, um fim particular, para um fim irregular da ferramenta. E esse departamento de operações é como se fosse um departamento de elite na ABIN. São oficiais de inteligência, antigos, carreira de Estado. Eu não coloquei nenhum policial lá, em respeito, e porque o policial é de fora, realmente. Ou seja, o papo de ABIN paralela ali não existia, porque só havia oficiais de inteligência de carreira, inclusive, que trabalharam em outras gestões. Então, quando não veio resposta alguma e eu não tinha controle de quem eles estavam acessando, o que eu fiz? Exonerei o Fortunato e, no mesmo mês, levei todo o procedimento de correção para a corregedoria. A corregedoria, Bárbara, ela é como se fosse autônoma em cada instituição pública. Tem mandato corregedor, tem o aceite da CGU e o procedimento corre ali. Quando foi a corregedoria não é só punir, é padronizar. O que a gente quer é padronizar a forma de um tratamento de um sistema desse. Eu entrei na corregedoria, meses depois eu saí para concorrer ao cargo político. Essa corregedoria que dei causa só se encerrou já no governo Lula. E aí foram os procedimentos. Agora, a questão é que a pessoa que eu exonerei foi recontratada num cargo superior na ABIN no governo Lula. E encontrada com 170 mil dólares. Bem, aí na operação da Polícia Federal, vincularam primeiro a mim. Sim. Governo Bolsonaro, delegado Ramagem, que hoje é deputado federal. Quando eu comecei a esclarecer, as narrativas da imprensa começaram a mudar. Tem razão. Sumiu. Pararam de falar sobre isso, porque tomou um ar de escândalo. Tomou um ar de escândalo. Que um funcionário da ABIN, que o diretor era o Ramagem, foi encontrado com 170 mil dólares. Então, a história, na verdade, é o seguinte. O diretor da ABIN, Ramagem, identificou possíveis falhas, exonerou quem poderia estar incomodando, atrapalhando ou, enfim, podendo ter acesso a coisas que não deveriam ser feitas, exigindo respostas de quem poderia dar que não eram dadas. Então, você exonerou essa pessoa, que é o senhor Fortunato, que, após a exoneração com a chegada do governo Lula, foi recontratado num cargo maior e aí estoura a operação em cima da ABIN, que deu início com a sua reclamação, com o seu apontamento, onde esse senhor Fortunato, recontratado de novo pelo atual presidente, foi encontrado com 170 mil dólares e tentaram vincular isso a você. Só que a história é tipo assim, desculpa, tudo isso só foi possível por sua causa. Por nossa auditoria. O que se ouve agora, e eu tenho ouvido isso da imprensa, em grau especulativo, é que a ABIN está reclamando que não era necessário a operação, porque a ABIN estava cooperando, inclusive com a Corregedoria, com a CGU e com a própria Polícia Federal. Mas se estavam apagando logs na gestão Lula e se encontram 170 mil dólares, onde a origem ainda não está devidamente informada, a operação foi necessária e útil. O que falam mais ainda é que está havendo algum tipo de briga, por assim dizer, entre a Direção-Geral da Polícia Federal, um delegado de Polícia Federal, e a Direção-Geral da ABIN, que é um delegado de Polícia Federal também, que já foi diretor-geral da Polícia Federal do Lula em mandatos passados. O que estão especulando é que há uma possibilidade do ministro Dino sair para o STF e abrirem um novo Ministério de Segurança Pública e estão cobiçando esse ministério e, por isso, essa contenda. Essa parte eu não sei se é verdade, mas há alguma lógica, né? Não, a lógica é o burburinho, porque estão se falando em abrir o Ministério da Segurança Pública, o que não faz sentido, porque o ministro da Justiça é o ministro da Justiça
e segurança pública. Mas olha que legal, se você separa esse ministério em dois, você consegue abrir mais carguinho, né? E tem gente em Brasília que só funciona quando leva um ministério. Não tô citando nomes, não tô, se ficar chateada porque vestiu a carapuça, viu? Mas, Ramage, como é que você enxerga esse tipo de coisa? Porque você sabe que agora que há uma expectativa enorme em cima do seu nome para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e além da sua atuação na CPMI, que, bom, eu acompanhei bastante, o pessoal aqui do canal também acompanhou, porque estava em praticamente todos os vídeos. Você identifica a investida que vai ser feita contra você? Olha, o meu nome realmente, se houver essa possibilidade de me candidatar à Prefeitura do Rio, primeiro que não foi batido o martelo, ainda será definido, acho que para o ano que vem. Mas o presidente já disse que você seria o nome dele. Eu sei que eu tenho a confiança do presidente, eu fico muito feliz, isso é uma grande responsabilidade, inclusive. Eu estou à disposição, já conversamos. Tem outras pessoas que estão desejando também concorrer. Eu já estava, antes de ser cogitado meu nome, eu já fui chamado para toda a questão de ordem pública do Rio de Janeiro, qualquer que fosse o candidato à prefeitura do PL, eu já tinha sido chamado para auxiliar no plano de governo e em demais assuntos. Então, qualquer pessoa que for indicada estará com todo o meu apoio. Mas você é um desses também que, tipo assim, ó, se precisar, segurança pública, manjo bastante. Se precisar, se eu for indicado, nós estaremos na missão com muita felicidade pelo nosso Rio de Janeiro. Nossa, porque tá um caos o Rio, né? Você consegue fazer um diagnóstico olhando de cima? De cima e de dentro, né? Como carioca, Fica à como vontade, exatamente. a família no Rio de Janeiro. Isso são anos de má gestão, Bárbara. São anos de políticas equivocadas. E não é apenas setorizado, você não pode colocar apenas num executivo, tem que ter um grande esforço de esferas federais, estaduais e municipais e ainda dos outros poderes. Primeiro de tudo são os anos de que determinadas agendas, e agendas de esquerda mal sucedidas, que deixaram o Rio nessa situação. Nós ontem mesmo aprovamos na Câmara algum aumento de penas, de furto e roubo e outros. Eu estou vindo com alguns projetos que eu já estava acelerando e, em razão da demanda, eu já pedi até na Câmara para ter uma prioridade para trazer. O mais importante dessas questões todas, eu acredito que seja a questão da doutrina de desencarceramento e da facilidade de progressão de regimes de preso. O que a gente tem que ter no Brasil preso tem que ficar preso, e por muito tempo, e cumprir a pena. Não adiantaria uma pena de latrocínio aumentar, colocar a 40 anos. Quando você verifica, ele sai em 8 anos, por exemplo, qual é a penalidade punitiva pedagógica que você dá a uma pessoa como essa? Você vê o caso lá dos médicos que foram executados no Rio de Janeiro, confundindo com um miliciano. Esse miliciano, ele tinha sido imputado de diversos crimes, ele era um dos chefes de uma milícia, e ele havia sido preso para uma pena, eu não lembro bem, mas menos de 10 anos, saiu em 3 anos. Se ele não tivesse saído em 3 anos, ele não estaria na rua caçado. Então nós temos que mudar isso. Os presos, outra questão, quando você vê numa favela, numa comunidade, que há o confronto com as nossas polícias estão vencendo as batalhas, mas nós estamos perdendo a guerra. E mais, uma guerra de conhecimento ali dentro da favela. Um criminoso de alta periculosidade como esse, que é de uma facção, de milícia ou de tráfico, ele está com uma arma de guerra lutando contra a polícia. Quando ele não é morto em combate, ele é preso, ele vai para os nossos presídios, que o grande problema são os nossos presídios também. Ele volta 3 anos depois e volta para 80% dos combates são pessoas que já têm passagem pela polícia, Bárbara. Então não é um problema de se fazer leis, é de aplicar a lei existente. De aplicar a lei, de auxiliar a valorização das polícias, de não haver um desencarceramento, de não haver uma progressão de regime como está, e mais ainda, não é uma questão somente de polícia.
é uma questão de outras secretarias, de outros ministérios, de levar a cidadania, levar a urbanidade, levar a educação, levar a cultura, levar a parte predial, acertar o saneamento, levar aquelas comunidades uma proteção. A gente teve a DPF 635 do STF, que na pandemia proibiu a evolução de operações policiais na favela, proibiu ou dificultou, burocratizou. O que aconteceu? As favelas se tornaram redutos, santuários desses criminosos. Eles se armaram cada vez mais, isso tudo no Rio de Janeiro. E o que aconteceu hoje em dia? A pandemia acabou e continua a DPF valendo. Criminosos de alta periculosidade e líderes de facções de tráfico e de roubos à mão armada de banco e tudo mais, estão se protegendo no Rio de Janeiro e comandando seus territórios do Rio de Janeiro, onde eles estão protegidos. Então, Bárbara, tem jeito, eu ainda tenho esse romantismo, não é esperança, é porque é fático, com o remédio é duro, é amargo e de curto, médio e longo prazo, muito para fazer, com muita cooperação das forças estatais e da sociedade também. E te dá medo? Porque, assim, você vai acabar virando um alvo para muita gente. Essas semanas, eu vou falar no plural, a gente está assistindo uma sucessão de erros jurídicos, de juízes e desembargadores soltando bandidos que não deveriam ser soltos e alegando falta de comunicação. E aí, quando acontece alguma coisa com esses bandidos que são soltos, ou com um exemplo recente que tacou o caos no Rio de Janeiro, mas recente foi acho que a morte de um miliciano, né? Você vê a falha da estrutura que deveria impedir essas pessoas de estarem no convívio da sociedade, que é o nosso sistema judicial. Você acha que isso é endêmico? Nós estamos com um problema endêmico de justiça no país? Olha, as jurisprudências estão indo para um caminho de auxílio e benevolência com o criminoso. O próprio STJ tem dado algumas decisões. Houve uma prisão em flagrante de quase 1 tonelada de cocaína dentro de mangas, dentro de frutas e tudo mais, que foi relaxado o flagrante. Por quê? Porque os policiais não tinham mandado de busca para casa. Então, eles estão relativizando o Instituto do Flagrante Permanente, porque a droga é um crime permanente. Então, estão tendo esse tipo de decisão. Outra jurisprudência do STF é tirar a fundada suspeita do policial de poder fazer uma revista e de poder agir como policial. Ou seja, eles estão quebrando o tirocínio policial para poder trabalhar. Então, toda a jurisprudência agora é para esse tipo de benevolência. Então, cabe a nós, o legislador, a devolver, colocar expresso na lei essa proteção de auxílio às polícias para trabalhar, auxílio à investigação para trabalhar. Do contrário, cada vez vai ficar pior. E a gente assiste bastante a tentativa de criminalizar o policial. Você, como delegado, né, a sua esposa também, vocês viveram de doar segurança pública para o cidadão. Porque é isso que eu vejo que a polícia faz. Você, quando precisa de ajuda, você não liga para o Batman, você não liga para um deputado, você liga para o policial que está lá na frente. Ele, literalmente, ele põe a vida dele, a sua vida na frente dele, para proteger o cidadão. E a gente está assistindo uma tentativa de criminalizar a polícia, igual está acontecendo em São Paulo. E isso puxa de volta o assunto da ABIN, porque parece que a ABIN, juntamente com a Polícia Federal, está tentando acusar o governador Tarcísio de ter forjado um atentado para se promover na época das eleições. Você chegou a ver isso? Cheguei a ver isso. Isso parece um grande absurdo, né? Porque todas as imagens, o que demonstra ali é que houve um atentado. O que me parece que o governador Tarcísio estava em um momento de campanha, estava num local com alguma periculosidade e, de repente, houve tiro para onde eles estavam. E há o testemunho de diversos repórteres, pelo que eu vi naquele momento, que quase foram alvejados, se jogaram para dentro de uma van. Então, suscitar isso, eu acho que é mais uma maneira de judicializar algo para fragilizar o governo do Tarcísio. É lógico que nós
trabalhando com segurança pública, a gente lida com o crime a todo momento. A gente não pode ter receio de cumprir a nossa atribuição. O Rio de Janeiro realmente é complicado, está num momento de insegurança pública, e a própria sensação de segurança já não é refletida. E mais, o Rio de Janeiro, que sempre foi a capital que agregava a cultura nacional e disseminava, a porta de entrada do turismo para o doméstico e internacional, a gente tem que fazer com que a segurança volte a reinar no Rio de Janeiro. Agora, você como delegado da Polícia Federal, eu vou ter que te fazer essa pergunta. As nossas polícias estão sendo politizadas? Estão sendo usadas de forma ideológica? Hoje você tem uma visão disso? Olha, eu acredito que a Polícia Federal está muito ligada ao Supremo Federal, além do que essa atribuição é colocada na Constituição. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Ela cumpre os mandados, faz a execução das decisões judiciais. Mas quando você verifica, e é em conteste, que há um judiciário que extrapola as suas atribuições, invade os demais poderes e, mais ainda, destrói todo o nosso sistema acusatório. Quando você vê o nosso sistema acusatório, pela própria Constituição, ele é formado pela parte de investigação e acusação, que é da Polícia e do Ministério Público, e o juiz tem que estar fora dessa parte. Quando nós notamos que dá um jeito de uma interpretação de um regimento interno que é anterior à Constituição da República, que para se criar inquéritos no Supremo Tribunal Federal, para que esses inquéritos sejam presididos e a investigação presidida por um ministro do Supremo e da forma sem cumprir o devido processo legal, e você vê que a Polícia Federal não faz uma contestação a isso, há indicações de delegados para presidir inquéritos diretas de um ministro do Supremo. Isso invade a instância do Executivo. Decisões que são flagrantemente ilegais. Todo servidor público sabe que ele não deve cumprir decisões ilegais. E da forma da arbitrariedade como estão compondo, a gente vê que foi todo levado para um lado para compor essa ditadura do judiciário que nós vivemos hoje em dia. Mas o que de fato, assim, eu não entendo muito bem, mas eu tenho certeza que você entende. Você pode dar essa luz para a gente, até para esclarecer. O que a Polícia Federal poderia fazer? Porque a gente cobra muito, eu, Bárbara, eu imagino que vocês também, cobram muito o Senado, que é uma casa que o Constituinte elegeu para ser o revisor, o guardião de um outro poder, né? Que a história é essa, é um poder vigiando o outro. O Senado seria aquela casa que teria esse poder de vigiar o vigia, né? E não age. Já que nós temos uma inércia desse poder que está sendo suprimido porque está deixando, na minha opinião, óbvio, tenho que dizer que na minha opinião, está se permitindo ser suprimido, existe alguma coisa que poderia ser feito dentro da Polícia Federal? Olha, o delegado que vai cumprir o mandado, você não pode culpar essa pessoa. Essa pessoa recebe um mandado para ser cumprido. E não é essa pessoa que vai se revoltar contra uma instituição ainda maior como um Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal poderia, assim, por meio da sua corregedoria, emitir pareceres demonstrando a ilegalidade de determinados procedimentos. Isso pode ser feito. Agora, realmente, a estipulação de freios e contrapesos da nossa Constituição, são feitos vários controles, esse é um desses. Mas o maior controle é feito pelo Senado Federal, que não tem sido feito. A gente tem visto uma atitude pusilânime, realmente, do presidente do Senado, e agora, em algum momento, até demonstrou que iria contra o STF, quando algumas pautas, como drogas e aborto, começaram a suscitar, mas está parecendo que está muito mais para a falácia, de não pautar determinados pedidos de impeachment, plenamente fundamentados pela própria lei que enseja a responsabilidade de ministro supremo. Quando você vê que tem ministros dando declarações políticas, outros ministros que praticam, se pode se colocar, várias arbitrariedades, e nenhum processo desses é colocado para uma pauta. Mais ainda, determinados controles para que se editem leis
que vão de encontro com essa dominação do judiciário. Então, o maior controle que possa ser feito é do Senado Federal. Mas o que está sendo visto é que controle transverso está sendo ineficiente. Se é o Senado Federal que controla o Supremo Tribunal Federal, e é o Supremo Tribunal Federal que julga os atos dos senadores, esse mecanismo a gente está vendo que não está dando certo. É esse mecanismo que tem que ser aprimorado. E a Câmara? O que a Câmara pode se movimentar? Eu lembro que o Marcel tentou há algum tempo atrás, eu até achei muito válido, mas eu acho que não teve o apoio necessário, que era uma CPI de abuso de autoridade, que valeria para ministros, para juízes, para autoridades mesmo. Aqui nós estamos falando de abuso de autoridade, uma investigação sobre uma autoridade que vai além daquilo que ela poderia fazer. Por que esse tipo de iniciativa não prospera na Câmara? Olha, Bárbara, infelizmente, primeiro, quando houve a eleição da Câmara de 2022, nós ficamos felizes com a quantidade de parlamentares de direita que chegaram ao Congresso. Foi todo mundo feliz. Nossa, o Congresso mais conservador e tal. Mas quando a gente verifica, não é bem assim, né? O próprio PL, um terço do PL, vota com o centro ou com os direcionamentos do governo. Então, nós acabamos por ser ali 30% ou menos. A gente não consegue realmente... Quando as pautas são de valores na Câmara, a gente consegue agregar porque a opinião pública cobra desses parlamentares. Agora, quando a pauta é mais de gestão pública, de auxílio ao governo, o governo despeja bilhões em emendas, acaba puxando determinados parlamentares. A população tem que estar atenta quem são esses parlamentares. Uma CPI do abuso, como a do Van Hatten, que eu apoio também, sempre causa alguma forma de evidências, demonstração e controle mais para frente. Deveria ser estatuída. Mas, voltando, o Senado que tem essa prerrogativa primeira de controlar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos como editar leis que cheguem lá. Houve essa iniciativa de tentar haver um mandato para ministro do Supremo. Eu acho perfeito e adequado. Não é apenas não é revanchismo nem ir contra o Supremo. Nós queremos uma reforma do Judiciário, porque não é apenas o STF. O acesso da população ao Judiciário é muito ruim. Exato, ela é abrangente, né? Quando a gente fala de uma reforma do Judiciário, a gente pensa só hoje, porque é um assunto muito em alta. Olha que doideira, né? No Brasil, o que é em alta? Suprema Corte. Mas envolve todo o judiciário brasileiro que, querendo ou não, o STF, ele baliza todas as outras decisões, né? O que eles fazem reflete em todo o judiciário, em todo o território nacional. Exato. Se eles têm, diferente de uma corte americana que julga centenas de processos ano, eles têm mais de 100 mil processos ano, e não largam, eles têm tanto poder para mexerem e interpretar a lei, por que eles não largam esses processos todos, distribuem pelas instâncias, não deixa chegar a eles para decidir, que é uma corte constitucional? Porque decidir processo é poder, é isso que eles desejam. Agora, como o ativismo judicial é plenamente executado no STF, o ativismo judicial adentrou em questões políticas. Pela nossa Constituição e pelo constitucionalismo ocidental, se você atua numa questão política, quem faz política tem que ser eleito e tem que ter mandato. Então, uma possibilidade de um mandato que seja a proposta de 10 anos para ministro do Supremo é plenamente válida. Que queiram fazer, então, uma reforma política em todos os poderes, tá bom, eu gostaria que não houvesse reeleição, faça um mandato maior, 5, 6 anos para o Executivo, federal, municipal, estadual. Que os mandatos dos parlamentares também tenham um aumento, ou o senador menos. Faça esse trabalho, mas coloque um mandato para o ministro do Supremo Tribunal Federal. As coisas iriam mudar, Bárbara. Eu acredito nisso. Até porque há um movimento dentro do Senado, uma coisa que não se esperava, e aí a gente não sabe se é falácia, né? Conforme eu acredito que seja, porque… Rodrigo Pacheco. Desculpa, mas eu votei nele, eu posso falar. Como é que fala? É lugar de fala? Eu tenho lugar de fala. Mas eu vejo alguns senadores entendendo a necessidade disso, porque se enxerga que tem muito poder acumulado. Então, você acha que se tiver esse debate, isso prospera? Se o debate for permitido com a participação da sociedade, que está com medo de participar do debate,
político, principalmente com assuntos que envolvem a Suprema Corte. As pessoas estão com medo. Mas isso é coisa de democracia, acontece isso mesmo. Você acha que prospera? A Câmara vai apoiar? Eu acredito que sim. Eu acho que, como há um poder muito grande concentrado em um dos poderes, quando esse poder deveria ser dividido, eu acredito que não vai ficar apenas no lado da direita. Vai angariar o espectro do centro, por assim dizer, e até da esquerda. Que não é, como eu falei, não é uma forma de equilibrar, como prega a própria Constituição. Sim. Então, eu acredito que vai ter uma aceitação. Não sei se é imediata, não sei se o projeto deve andar agora. Por isso que é tão importante a eleição para o Senado, né, em 2026. Que lá vem Alcolumbre, né? Aparece do nada, Alcolumbre some um pouquinho, aparece um pouquinho, 250 quilômetros. Meu Deus, o cara tá lá na CCJ já pensando em 2026, vou voltar. E pelo que eu estou ouvindo, vai ser de novo Alcolumbre versus Calheiros. E eu fico, meu Deus. Tá aí a importância da gente eleger senadores, né? Porque esse tipo de coisa não poderia acontecer. Já tivemos o mandato de Alcolumbre, já tivemos o mandato do Renan Calheiros, que por sinal é interessante lembrar, né? O Renan Calheiros, ele desobedeceu uma ordem suprema de falar assim, não, você vai sair, você não vai ser mais presidente, você vai ter que se retirar, presidente do Senado. E ele falou, beleza, obrigada, joga fora, acabou, aqui a gente não vamos cumprir. Uma ordem do Marco Aurélio de Mello Foi, não cumpriu, ignorou, e parece que o prognóstico é esse. Senador Alcolumbre e senador Renan Calheiros para a própria presidência do Senado. Meu Deus do céu. 2025, né? 2025 teremos uma nova eleição. Não tem sossego, né, Ramagem? Jesus Cristo, 2024, 2025, 2026. Já dizia um sábio filósofo contemporâneo de nossa época, de tédio a gente não morre. De fato. Por falar em tédio, que não aconteceu, tivemos meses de agitação com a CPMI dos atos do dia 8, e você estava ali junto com outros deputados, outros parlamentares, atuando em cima. Tivemos um relatório. Mas vamos para um contexto inicial, para a galera entender, desde o inicinho, a CPMI, que a esquerda não queria. Quando foram coletadas as assinaturas, o que a oposição queria investigar? Olha, Bárbara, esse é o ponto. Ficou muito evidente que eles não queriam investigar nada. A gente colocou muito exemplo. Se invadem sua casa, você tem câmeras para demonstrar tudo o que aconteceu, quem foram os invasores, o que levaram. Você não abriria suas câmeras? Lógico. Passaria para a polícia suas câmeras? Lógico, não. A primeira decisão do Lula foi botar sigilo nas câmeras. Depois o que a gente viu com a abertura da CPMI, que o esforço enorme do governo para que ela não tivesse as assinaturas, despejando emendas para parlamentares. Sim. E acabou que nós conseguimos as Só assinaturas. porque vazou a imagem do G. Dias circulando no Planalto. E aí, eu lembro do Randolfo Rodrigues falar assim, não, agora é a gente que quer. Tipo assim, meu filho, você tá meio sem opções aqui, né? Porque seu general tava lá dentro, aí ele aparece pra rodar o dedinho e fala, não, agora é a gente que quer isso aí. E eles se apossaram da CPMI com uma maioria, com a autorização de Rodrigo Pacheco. Porque a CPMI é um instrumento da oposição. De fato, da minoria. Da minoria. E aconteceu que uma ala governista tomou a comissão. Como que isso aconteceu? Exato, foram várias tentativas que ela não acontecesse, inclusive para a leitura, após a gente angariar todas as assinaturas. Então essa narrativa do senador era para ter o que falar, porque senão ficaria no vácuo ali, né? Quando nós conseguimos, nós vimos que eles abandonaram, inclusive outras CPIs do MST, eles falavam sempre, nossa, a gente deixou a CPI do MST com vocês, essa aqui é nossa. Que argumento
plausível, nada plausível. Quando nós chegamos para debater a mesa, primeiro nós vimos que as lideranças todas de Senado e Câmara já colocaram uma maioria, mesmo de partidos de centro. O centro é dividido, tem espectro de direita e de esquerda, botaram mais pessoas de esquerda. Então eles tinham o objetivo de ter maioria no plenário da CPI para ganhar as votações, o objetivo de ter a relatoria e ter a presidência também. Por isso que nós estamos discutindo uma melhoria por uma PEC para CPIs. Ou seja, quem presidente compor a mesa tem que ser dos partidos com maioria que pediram, mesmo que sejam a maioria sendo minoria no Congresso, mas maioria no pedido de requerimento para abertura da CPI. Quem compôs a mesa foram pessoas que não tinham assinado o pedido de CPI. Isso é um absurdo, né? Então, nós vimos que eles fizeram todo o esforço para dominar a CPI. Naquele dia foi uma grande derrota que nós tivemos. Nós achamos que tivesse perdido completamente o que nós gostaríamos de provar. Mas o que se viu no caminhar da CPI é que, como nós estávamos realmente buscando a verdade, para demonstrar o que realmente aconteceu, e eles estavam vindo para esconder e criar narrativas, nas oitivas, nós mesmos, as oitivas que eles chamavam, nós destruímos as narrativas deles e começamos a demonstrar muita coisa. E eu acompanhei todas as sessões, eu acompanhei porque eu fico muito curiosa de ver como que tem gente que é cara de pau. É cara de pau. Você invoca, quando você não tem um argumento, você invoca para si um poder de minoria. E eu queria esclarecer uma fake news para as pessoas que estão acompanhando aqui. Eu vejo muitas mulheres parlamentares dizendo assim: você tem que proteger nós mulheres somos a minoria. Nós não somos a minoria. 51% da população do Brasil é mulher. Então, nós somos uma maioria, não somos uma minoria. Então, esclarecimento feito, eu assisti naquela CPI as mulheres que elas foram alçadas ali a sacar a carta do machismo. Eu posso gritar, eu posso berrar, eu posso acusar. Mas se você me responder, você é um machista que não respeita mulheres. Eu assisti isso acontecer. E, meu Deus, que paciência de Jó que é necessário. Porque como é que você argumenta quando você vem com fatos e a pessoa vem com um vitimismo em cima? Porque nós assistimos isso. Vitimismo. Como é que vocês fizeram para driblar o vitimismo da esquerda dentro da comissão? É impressionante realmente, Bárbara, a forma como eles tinham que criar argumentos sem lógica alguma e a forma de defesa. E uma delas era essa: vitimização como questão feminina de ataque. Isso foi com relatora, isso foi com outras parlamentares, quando não havia nada disso. Havia um debate realmente acalorado em algumas questões, mas com lógica, querendo demonstrar o alcance para que a investigação prosseguisse. Então, esses subterfúgios realmente são impressionantes. Não, a relatora, Elisiane Gama, às vezes ela fazia uma pergunta, ela falava, e ela não aceitava a resposta do depoente. Isso nós assistimos também na CPI do Covid, que o Renan Calheiros, ele não aceitava a resposta do depoente. E ela foi naquela mesma linha de não aceitar. Teve uma vez que o general Helena até falou assim: meu Deus do céu, mas assim fica difícil, não foi isso que eu falei? E ela tá lá falando que foi o que eu falei. E quando ela era interrompida, ela falava: é porque é uma mulher que tá aqui. Se fosse um homem, vocês não fariam isso. Então, o subterfúgio para se implementar uma narrativa não foi justo desde o início. Tiraram o Van Hatten da comissão, que é um parlamentar muito combativo, para poder colocar alguém da situação, do governo. Então, eu vi desde o início uma oposição suprimida com a permissão do presidente do Senado, porque ele permitiu que isso acontecesse, ele deu autorização, tentando argumentar com fatos em cima de narrativas. E teve momentos icônicos. Para você, qual foi o maior desses momentos icônicos? Foram diversos, realmente. Mas o relatório final foi o mais icônico, porque demonstrou completamente que ela não estava ali para investigar o que aconteceu no 8 de janeiro. Ela elegeu, eles todos, elegeram o presidente Bolsonaro como culpado,
Desde o início, né? Desde o início. Desde o início. Ela, antes da CPI começar, ela já falava, não, que nós vamos aqui, o Bolsonaro é culpado, nós vamos provar a culpa do Bolsonaro. Isso é completamente contra qualquer técnica investigativa. Sim. Pelo menos, ao menos, se você acha que o culpado é determinada pessoa, mas implique uma técnica investigativa. Você vai ver qual é o fato, vai verificar se houve o crime ou não, quem cometeu, vai individualizar a conduta, aí você aponta. Não, o que ela fez? O presidente Bolsonaro é o culpado. Vamos ver quem está em volta dele, vamos analisar o governo dele, vamos fazer quebras de sigilo de todo mundo, desde o começo de 2019, o que tem a ver com 8 de janeiro de 2023, e vamos formular tudo o que está sendo tratado, que a gente sabe da Polícia Federal e do Judiciário, e vamos jogar aqui. Essa foi a estratégia deles, completamente fora. E quando viram que a gente quebrava as narrativas e estava conseguindo provar o que estava acontecendo, eles faziam esses vitimismos, protelavam, burocratizavam e fugiam dos assuntos principais. Não chamou o Dino, as câmeras não apareceram, foram diversas diligências que deveriam ter sido feitas ali, pelo menos atender a minoria, porque nós da oposição minoria, nós estávamos falando, pode trazer todo mundo que quiser aí, vai investir em qualquer coisa também, mas aprovem os nossos. Por isso nós conseguimos algumas aprovações e vencemos. Muita gente fala, mas não deu em nada a CPI. Isso é um grande engano. Se você for lembrar, em janeiro, fevereiro desse ano, quem falasse do que aconteceu ali eram terroristas, e quem fosse contestar, a gente estava propenso, estava do lado de um golpe que queria ser dado. Nós mudamos essa narrativa. Hoje a gente conversa do que aconteceu e quem for uma análise imparcial vai ver que houve uma omissão deliberada e planejada do Ministério da Justiça e do GSI. E é nesse ponto que eu quero focar, porque foi criado um relatório paralelo, vocês leram os trechos do relatório, os parlamentares, né, dividiram trechos e leram trechos desse relatório, mas me conta, qual é a conclusão do relatório que a oposição fez? Nós demonstramos primeiro, a divisão do que é uma manifestação democrática, o que seria um golpe de Estado e o que é vandalismo. Um golpe de Estado teria alguma força política por cima, teria uma força de segurança militar ou da segurança do lado, que não houve. Se você for ver, os vândalos entraram, não havia segurança nenhuma, eles entraram nos gabinetes de ministro do Supremo, gabinete do Lula, entraram no Senado e na Câmara, houve uma mudança de poder entre esses três poderes? Houve em algum momento a ameaça ao poder do Lula, de algum ministro supremo? Não. Por quê? Porque eles não tinham meios, eles só fizeram quebradeira ali. Então isso não é um golpe, porque eles só entraram numa estrutura pública. Outra questão, quantas pessoas nem entraram nessas estruturas, estavam ali com a bandeira do Brasil, com uma Bíblia na mão, não estavam querendo quebrar nada, não entraram em lugar nenhum, não quebraram nada e foram presas também. Então, a conclusão, teve pessoas que entraram realmente, mas falaram, estavam impedindo as pessoas de quebrarem. Então, a conclusão que a gente demonstrou mesmo é que houve omissão da Polícia Militar do DF e eles, quando nós demonstramos essa omissão, eles quiseram colocar uma culpa exclusiva da Polícia Militar. Mas nós demonstramos que o senhor Flávio Dino sabia de tudo antecipadamente, estava no local, convocou a Força Nacional em pelotão, em efetivo suficiente para conter e não empregou de propósito. E o GSI, que tem à sua disposição um batalhão da Guarda Presidencial, também ficou lá fazendo ali, servindo água ali para os manifestantes e não cumpriu suas atribuições de proteção. Então nós mostramos todas essas omissões. Nós queríamos chegar adiante, sabe, Bárbara? A gente sabe ali que houve uns infiltrados, a gente queria chegar em outras questões, tanto que o senhor Flávio Dino sumiu com as câmeras. Você vai ver um ministério como o da Segurança Pública não guarda as suas câmeras, o Itamaraty do outro lado guardou. Ele sumiu com as câmeras, sumiu com os livros, ele não quis demonstrar o que estava acontecendo ali dentro. Ramagem, sabe o que eu fiquei me perguntando? Se uma coisa dessa acontece no governo Bolsonaro, se é um ministro do governo Bolsonaro que desaparece com umas câmeras assim, com esse tipo de imagem, estaria preso? Estaria preso? Condenado, imediatamente preso. Sim. Seria o absurdo nacional, a mídia cairia em cima. Não, agora com o ministro Flávio Dino, não. O ministro Flávio Dino, tanto se prova, demonstra que eles estavam ali para esconder, que toda a bancada, a grande bancada do Maranhão estava ali.
Sim. na CPI, Inclusive, senadores o e Espiridião deputados. Amin, o senador Espiridião Amin, ele falou assim: "Ué, vocês estão pedindo aqui para não ter anistia, a maior anistia já foi dada." Foi fantástico o comentário dele. Ele pegou a plaquinha da anistia. Os senhores estão Foi. anistiando o ministro da Justiça aqui, que nem veio aqui Exatamente, com tantas exatamente. provas contra o Ministério da Justiça. Não, e como é que não. Como é que chama? O impedimento da pessoa, porque a relatora tem uma proximidade absurda com o ministro. Inclusive, eu vou até levantar isso depois, vou até colocar em algum vídeo, eu acho que as pessoas ainda não têm conhecimento, das pessoas próximas a Elisiane, o marido dela, acho que a filha também, que conseguiram cargos públicos quando ela se tornou relatora, desculpa. É interessante que logo após o plano de trabalho que ela apresentou, depois de algumas audiências, a gente estava se perguntando qual cargo que alguém vai ganhar da família dela após o relatório final. Vamos levantar isso, né? Vai que tem, né? O não nosso relatório, nada, tá? Por favor. Só piadinha. O nosso relatório ele vai para as omissões, demonstra cabalmente as diversas omissões, demonstra que a gente não conseguiu ouvir determinadas pessoas, como a Força Nacional, eles impediram a gente de escutar a Força Nacional, que estava lá para ser empregada, e termina com os indiciamentos, demonstrando que as pessoas que devem ser imputadas crimes, e ainda com diversas propostas legislativas, como a que eu falei, de uma alteração, uma PEC no dispositivo de CPIs, para que ele se torne efetivamente um instrumento de investigação e da minoria. Mas que tenha o plenário, tenha a discussão no plenário, mas que a mesa, a relatoria, seja parte das pessoas que deram entrada ao requerimento. Que um governo não vai investigar o seu próprio governo. Não vai. É óbvio que vai haver as pessoas vão ser tendenciosas. Mauro Cid. O pessoal ouviu o Mauro Cid, que passou horas dizendo: "Obrigado pela pergunta, mas não vou responder. Próxima." Queriam convocar novamente. Para protelar, para se queimar dias de CPI, chamando pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, humilhando pessoas. Nossa, Ramagem, eu não sei você, mas me quebrou Coronel Naime. Coronel Naime me quebrou. E o cara tá preso até hoje. Até hoje. E o que faz numa hora dessa? Coronel Naime foi uma das primeiras oitivas e ali eles viram que a gente estava preparado. Que a gente sabia o contexto, sabia quem estava sendo injustiçado, as arbitrariedades que estavam acontecendo, desde as prisões, como das decisões judiciais. Não se entrou em parte de decisão judicial, não se entrou nos presos. Coronel Naime, a gente demonstrou na hora ali que ele estava de licença. Ele não fez parte de planejamento e de execução nenhuma. Quem fez parte de planejamento e execução errou. Botou a tropa toda de sobreaviso, não botou em prontidão. Então, as tropas demoraram para chegar por volta de 3 horas. 3 horas estava tudo quebrado, quando poderia ter acionado antes com as investigações. Então, o Coronel Naime, a gente demonstrou ali que ele não tinha um vínculo e estava sendo punido por algum motivo, e não as pessoas. Enquanto isso, o coronel que era o 02 da Polícia Militar, estava com o senhor Flávio Dino no Ministério, e foi esse coronel que deixou a tropa toda de prontidão e não deixou a tropa toda de sobreaviso e não de prontidão para atuar, e esse coronel que estava com o Flávio Dino no Ministério da Justiça desde cedo, que foi após a quebradeira, eles desceram e foi nomeado como comandante geral da PM. Então, não é coincidência. Isso tem uma lógica estrutural do que aconteceu. A gente demonstra, assim, que eles sabiam o que estava para acontecer, tinham tropas para empregar e não empregaram, deixaram acontecer, e quem estava junto foi promovido. Tem uma outra coisa também, que foi a ida repentina do Lula para Araraquara na noite do dia 7, sendo que já haviam vários relatórios. O Saulo da ABIN, né? Ele falou que chegou a falar diretamente com o G. Dias, né? A gente vai ter problema, vamos ter problemas, o negócio vai sair do controle. Não tem como falar que não sabiam. E mesmo quando você tem aí a declaração de, ele pediu mesmo para eu retirar o nome dele, ele pediu para eu fraudar um documento que foi apresentado para a justiça.
Como isso? E o que aconteceu com o G Dias? Nada. Na cara de todo mundo, Ramagem. Na cara de todo mundo. Isso está bem especificado no nosso relatório. Primeiro, Exato. que a ciência era completa e geral. E não apenas pelos relatórios da ABIN, que cumpriu seu papel. As ameaças foram colocadas. O general G. Dias, inclusive, subtraiu alguns dos alertas que foram para eles. Um dos alertas dizia, de manhã, no dia 8, ou seja, daria tempo de acionamento, que, olha, diziam que os manifestantes estavam dizendo, não, a gente vai poder entrar porque as forças de segurança não vão fazer nada. Isso é um relatório da ABIN. E diziam como eles estavam seguindo em marcha até a esplanada dos ministérios, ou seja, havia tempo, mesmo que se não sabendo dias anteriores, havia tempo de fazer a mobilização devida para conter esses manifestantes. Não foi feito. Ainda, o presidente Lula, como já foi declarado por qualquer ministro do GSI, ele tem contato direto, é o ministro do Planalto, né? São 4 ministérios que ficam no Palácio do Planalto. Tem contato toda manhã com o presidente da República. Se eles colocam dessa forma, isso o próprio general Aureliano testemunhou, que estava sempre com o presidente Bolsonaro de manhã, o ministro do GSI tem que fazer isso. Então é claro que o Lula estaria sabendo da questão, e que foi comprovado. Só que o Lula a gente já conhece, né? Ele nunca sabe de nada. Nunca Você se lembra sabe. do mensalão. E a gente sabe que uma viagem de presidencial não é de sopetão como foi feito. Sim. Porque primeiro ele tem que mandar um esquadrão avançado para ver a segurança, vai a parte dele de cerimonial verificar o que está acontecendo, ele avisa a imprensa com antecedentes para a imprensa Sim. estar no local. Nada disso foi feito. Foi feito de uma hora para outra. Então, foi feito para que Lula vai ter evento aqui. É melhor você estar alguma coisa longe. vai acontecer, é melhor você estar longe. É claro Então, que aqui a gente acha. Nós achamos que você tem que dizer isso por causa da democracia. de fato. Por causa da democracia, tem que dizer isso. A A gente democracia imagina relativa. que isso pode ter acontecido. Democracia eleitoral. Saiu que no mundo nós somos uma democracia eleitoral. Ou seja, em período eleitoral nós temos democracia. Acabou. Aí é relativa. Aí é tipo, cada um por si. Tipo democracia da Venezuela. Porque o Lula já disse que na Venezuela tem muita democracia. Muita democracia. Então, a gente não pode falar alguma coisa e falar sem deixar fixado assim. Eu acho, é a minha opinião. Apesar que a opinião também é criminalizada, Agora a né? Venezuela houve, né, a suspensão das primárias da oposição pela democracia relativa lá do ditador da Venezuela que o governo Lula tanto apoia. Que a gente sabe, né, é um grande projeto para a América Latina de agenda socialista, de uma ditadura, espalhar a miséria que a gente conhece desses regimes. Aí literalmente eles conseguem deixar a situação mais igualitária, né? Fica todo mundo pobre miséria. igual, exatamente. E olha só, né? A maior rival do Maduro na Venezuela tá inelegível, cancelaram as primárias. E aí estamos vindo de mais uma condenação do Bolsonaro no TSE, agora pelo uso político do 7 de setembro. Eu não posso rir sobre isso, porque rir dessa condenação, que é muito boa, porque não posso falar realmente que é, né? Ridícula. Pode atentar contra o Estado Democrático de Direito, e é que nós não fazemos esse tipo de coisa, de forma nenhuma. Mas mais uma decisão para tornar inelegível alguém que eles não querem de jeito nenhum que possa ter a oportunidade de ser votado pela população. E eu não sei se você tem essa impressão, eu vejo muita gente triste com muita coisa, e parece que a gente perdeu de 7-1. Tô assim, filhinho, nós não perdemos de 7-1, não. Nós perdemos de gol de ouro. E eu não vou nem entrar no detalhe se o juiz torcia pro mesmo time. Mas nós não perdemos de 7-1. Então agora eu enxergo a tentativa de retirar a possibilidade de escolha do cidadão. O que você acha que vai acontecer nessa situação? Quando a gente verifica que uma inelegibilidade, uma punição dos direitos políticos tão grave, primeira do presidente foi porque ele fez uma reunião com chefes de Estado, que é a atribuição dele, de chefe de Estado. Se ele estava contestando a questão eleitoral, ele concorreu no pleito eleitoral, ele saiu derrotado e reconheceu. E mais, e agora quando a segunda inelegibilidade é em razão do 7 de setembro, eles estão criminalizando a reeleição.
Então retirem a reeleição do Brasil. Sim. Porque como é que ele vai ser um chefe de Estado e não vai participar no 7 de setembro e não vai poder se pronunciar? Eu lembro que eles evitaram o discurso da ONU do presidente, porque seria eleitoral. Ele estava falando para o chefe de Estado, ele fez um relatório de todo o governo dele e isso foi cortado. Eu lembro também que as lives dele no Palácio Planalto, que é a casa do presidente da República, exato, olha que foi doideira. cortado. Enquanto a Dilma fez isso com o William Bonner e com todo mundo lá. E num cenário muito mais espetaculoso, né? Então, se você não pode botar um presidente que é possível pela Constituição à reeleição, como é que ele vai fazer campanha se ele tem que estar nos atos públicos? É lógico que não é uma campanha em ato público, ele está revelando o que ele fez do governo dele. Isso é campanha? Então ele não pode fazer nada. Então essa distinção é uma punição para retirar o presidente Bolsonaro da disputa política. A gente sabe disso. A gente sabe que essa agenda de esquerda que é colocada, o que eles têm pavor é, primeiro, do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que se levantou e conseguiu chegar sem apoio de ninguém e lutou contra o sistema se revoltou contra ele, tirou um condenado da prisão, conhecido por uma gestão catastrófica, que vai quebrar a economia brasileira para ganhar pelos meios da forma como ele foi tirado da prisão, quebrando segurança jurídica e a legalidade para vir num processo eleitoral duvidoso, podemos dizer assim, né? Duvidoso que eu digo, contestável de algumas decisões, até censura eles voltaram. Então como é que a gente não vai contestar? Então, tirar o presidente Bolsonaro, acabar com as redes sociais, que eles tentaram fazer com a PL da censura e vão continuar tentando. As redes sociais é um pavor para eles, que sai da via midiática da imprensa mainstream. E ainda a direita na rua. A gente tem pavor da direita na rua, porque é ordeira, pacífica, familiar, tá todo mundo apavorado. E nisso, o 8 de janeiro veio muito a calhar, né? Porque agora a direita tá com medo de sair na rua e ser acusada de alguma coisa. O 8 de janeiro é como se fosse uma solução final. Já vamos torná-lo inelegível, vamos mostrar que eles são os terroristas, vamos calar a internet tirar e vamos condená-los a 17 anos de prisão, que a gente não condena nem traficante. Quem estuda processo penal, como é que eu vou chegar para um estudante, olha... senhora, é melhor você não protestar na rua, é melhor você vender droga e assaltar a mão armada, que você vai ter uma pena menor. É esse o nosso direito brasileiro que a gente está vivendo. Então o sistema teve que se revoltar e mostrar quem ele realmente é para tirar a direita e o Bolsonaro da política. Tá, mas Ramad, voltando aqui na CPMI, porque é longa a história, é profunda, vocês não conseguiram fazer a convocação de todo mundo que vocês queriam, porque tinha muita democracia lá dentro daquela CPMI. Como que vocês fizeram para tentar driblar isso e coletar mais informações? Porque muita gente não consegue acompanhar tudo que vocês estão fazendo e não consegue ver o que vocês estão fazendo. É interessante até refrisar o que foi feito em paralelo, porque houve, né? Não, de fato, como nós não conseguíamos avançar com as partes das investigações que nós queríamos, nós utilizamos os outros mecanismos e instrumentos do Congresso Nacional. Na Comissão de Segurança Pública, que eu sou membro titular, na Câmara, eu comecei a convocar, eu junto com o deputado Sanderson, o deputado Marcel Van Hatten, começamos a convocar na comissão algumas pessoas. Como essa parte das arbitrariedades judiciais, desde a prisão e da forma como estavam esses presos sendo tratados, não estavam sendo levantados, em nenhum momento foi levantada na CPI, a gente levou para esses lados. Nós queríamos ouvir pessoas presos que haviam já sido soltos, mas havia a impossibilidade deles se manifestarem em rede social e ali eles não queriam prejudicar as pessoas. Então nós ouvimos diversos advogados de toda a parte do país, de diversas pessoas que foram representadas, demonstrando todas as arbitrariedades. Então, a CPMI se encerrou antes do prazo. Isso é mais uma demonstração que estava fazendo algum tipo de estrago ao governo. Eles fizeram, né? Que ela se concluísse mais rapidamente, porque ela poderia ir até final de novembro, né? Era o prazo dela. Ela encerrou com 3 ou 4 sessões de antecedência, né? Exatamente. Então, nós buscamos essa via na Câmara de ouvir as pessoas. Já foram 2 com advogados e tantas quantas necessárias nós vamos fazer para ficar fiscalizando. Acabou a parte da CPMI, mas nós não perdemos a nossa atividade de fiscalização. Já pedimos uma nova audiência pública, vamos trazer os servidores da Força Nacional, que estavam em comando lá, que a CPMI não quis trazer.
A gente já vai trazer. A gente vai trazer alguns servidores do próprio ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, para saber, para ver o que eles viram, ouviram, o que aconteceu, não apenas com as imagens das câmeras, mas também dos livros de anotações que são feitos diariamente, quem entrou ali, o que aconteceu, onde estava a Força Nacional. Então, não se encerrou a CPMI com a investigação, com o final da CPMI. A gente vai estar atento para que as arbitrariedades judiciais, ou se houver ou não, de poder demonstrá-las e verificar para tentar atender essas pessoas, os patriotas ali, que estão sendo injustiçados. Nós vamos ver processo por processo, atuação por atuação, os advogados, para auxiliar. Porque, como eu falei, não é possível que uma condenação de 17 anos para uma pessoa que apenas entrou ali, uma outra que nem estava chegou de noite, não estava nos eventos de quebradeira, também condenada a mais de 10 anos, enquanto crimes graves ali recebem outro tipo de pena. Como é que as pessoas... Porque assim, que você não precisa colocar um espectro político ou ideológico. Como é que as pessoas aceitam isso tranquilamente, né? Ah, vai lá, coloca aí 17 anos de prisão para uma senhora. Eu achei que tinha que se provar a culpa dela, né? O Estado tinha que provar que ela é culpada de tudo aquilo que foi alegado. E nós assistimos muitos julgamentos em bloco, né? Isso está acontecendo muito no Brasil. Não deveria, né? Bárbara, é uma série de ilegalidades. Desde a prisão, que a Polícia Federal comemorou, né, que foram mais de 1.200, gostaria que fosse levado ao Guinness como terroristas, e a gente vê a comparação com o Hamas, o que está acontecendo, a gente viu as ilegalidades das prisões. Eram imputados um rol de crimes, já foi imputado ou da Direção-Geral ou do próprio Supremo Tribunal Federal, tirando a autonomia do delegado. Eles já tinham uma imputação para as pessoas. Era um rol de 10 crimes, diversos crimes, inclusive de terrorismo, que não se aplica a qualquer conduta daquelas do terrorismo, para manter essas pessoas presas. Depois não se respeitou a audiência de custódia, não se respeitava visitas, não se respeitava o devido processo legal, o acesso aos autos. Quando a gente vê que havia várias mães ali que têm filhos menor de 12 anos, quando a jurisprudência já é pacífica, que essas pessoas, mães presas por determinados crimes, têm que ser colocadas num regime semiaberto para poder cuidar das crianças, a gente vê que esse tipo de jurisprudência é aplicada para quem pratica, mãe que pratica tráfico, e não foi aplicada a esse tipo de pessoas. E as condições com que as pessoas estavam, várias pessoas ali em regime de solitária, um regime diferenciado de solitária, sem acesso ao advogado. Então, a gente verificou, e como você falou, julgamentos em blocos, sem dar acesso, quando a competência não é do Supremo Tribunal Federal, porque há alguém ali com foro prerrogativa de função, há alguém vinculado a algum parlamentar. Eles estão querendo indiciar, parece que eles estão querendo indiciar alguns parlamentares para dar uma coautoria para trazer todo mundo. Para trazer o foro para ir falar, não, estamos aqui porque tem parlamentar com foro, então envolve a Suprema Corte. Gênios maléficos, meu Deus do céu. De fato, quando você tiver a quantidade de arbitrariedade, onde está a OAB? Porque nós somos do Legislativo, estamos fiscalizando, mas cadê a nossa OAB? A OAB tomou um passa, moleque, né? Sumiu. Na audiência. Não, teve as audiências no Supremo, no plenário do Supremo, com a presença, foi para sustentação oral. Aí teve lá a manifestação do maravilhoso Sebastião, doutor Sebastião. E aí, depois disso, foi retirado. Não vai ter mais sustentação oral e tal, Vamos ser tudo... passar para o virtual, exato. Que é gravada a sustentação e com certeza não é. E aí você pega recebida. Com Deus e confia que eles vão assistir tudo. Só que aí a OAB se manifestou. Apenas nesse ponto. Foi, e falou assim, não pode. Tem que fazer a sustentação oral. E aí, foi assim, a resposta foi assim. Tá, senta lá, Cláudia. Foi plenamente ignorada. Aí eu falei, meu Deus, olha o ponto que chegamos. Esse é o resultado de uma ineficiência de tantos pontos que chegou ali e não foi ouvido. A única questão que estavam dando valor. Por quê? Porque falar no púlpito no STF é uma questão de valor da advocacia. Eles foram brigar apenas por isso. Mas brigar pela defesa dos presos, da garantia de defesa, da ampla defesa, não fizeram. E aí tá tendo agora, né, uma conversa que acho que
Acho não. É um projeto do senador Mourão. Eu sei que ainda não há uma grande repercussão sobre isso. Não sei como que está a aceitação dessa lei no plenário. Eu sei que nas redes sociais rolou uma campanha para consulta pública que teve. Não sei se você chegou a Sim. ver, né? A gente conseguiu abrir, eu acho que mais de 70 mil votos de diferença pela aceitação, né, desse projeto de lei de anistia. De anistia para as pessoas que estão sendo… Bárbara, as condenações são tão absurdas que é uma forma de demonstrar à população que não se deve fazer manifestações democráticas, porque você tem que punir o vandalismo. Concordo. Vandalismo, o dano tem que ser punido, individualizar as condutas. Agora, você condenar todo um espectro político de direita nacional que sempre foi ordeiro, não é por aí, isso não é democrático. Então, essas condenações são tão absurdas que a história, em curto prazo ou mais para frente, vai verificar dessa forma. Esse é mais uma das utilidades do que nós fizemos na CPI. Quando forem olhar o relatório da senadora, que não indiciou nem o G. Dias, o Gonçalves Dias lá dentro, ela perdeu qualquer credibilidade, isso é inclusive utilizado pelo judiciário, porque uma CPMI faz uma investigação para auxiliar e demonstrar à PGR e ao Supremo que os crimes estão ali evidenciados para auxílio na investigação. Não teve qualquer credibilidade. O que você vai ver futuramente, olha, o que eles fizeram aqui? Eles realmente teve uma falha de segurança, teve o vandalismo, que tem que ser punido, e houve uma arbitrariedade completa de processos sem as mínimas garantias e condenações de pessoas que estavam ali. Você vê, se for comparar lá com os Estados Unidos, com Washington, que houve questão semelhante, que tem que ser condenado, né? Condenável, reprovável, inclusive as pessoas, os líderes foram condenados a 3, 4 anos. E a gente sabe como é o rigor da lei nos Estados Unidos. Aqui foi realmente para que não haja pessoas na rua. Esse foi o objetivo. Eu costumo comparar com Tiradentes, né? É o castigo exemplar. Tiradentes teve um castigo exemplar. Só que quando você dá um castigo exemplar, isso já não é mais justiça. Aí não é mais justiça. Aí você não pode falar mais que é tudo em nome da democracia. Porque não é. Perfeito. Mas eu quero saber, você vai contar para todo mundo aqui agora, porque eu sei que mentes curiosas estão por aí em todos os lugares querendo saber. O que vai ser feito com o relatório da oposição gerado na CPMI? Qual é o caminho agora? Alguns caminhos. Primeiro, levá-lo à Procuradoria-Geral da República. Nós vamos, já está pronto, né, a notícia crime, demonstrando uma peça que terá o relatório em anexo. Então a gente vai se basear em tudo que foi feito para demonstrar essas ilicitudes para a PGR poder analisar. Isso foi feito com muito cuidado para demonstrar as condutas, os fatos, para poder imputar realmente crimes que possam ter sido cometidos para o julgamento. E vamos levar também ao Supremo Tribunal Federal essa notícia-crime para apreciação também. Assim como foi feito com o relatório do governo, sem credibilidade alguma, o nosso está bem plenamente destrinchado. É um convite a se entender o que aconteceu. Além disso, há propostas legislativas que nós vamos levar às duas casas para uma evolução, como eu falei, dos dispositivos da CPI e até um abolício crimes desses crimes que estão sendo utilizados. São crimes que eram da Lei de Segurança Nacional, que era ditatorial e exagerada. Eles adotaram os mesmos crimes com dispositivos maiores, mais genéricos e com penas maiores, e que estão sendo utilizados de forma arbitrária, com revanchismo e não com aplicação devida. Então nós fizemos essa análise, assim como diversas outras também. Tá otimista? Sempre otimista, esperançoso, mas por causa do muito trabalho. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que entender que o nosso papel ali é demonstrar o que está errado, nós não somos maioria, temos que batalhar dia a dia, demonstrar o que é certo, o que é errado e os caminhos para se acertar. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito rico, o povo brasileiro é maravilhoso, então essa é a esperança. Rio tem esperança? Com toda certeza, Rio de Janeiro tem muita esperança, tem que se mudar muita coisa, tem que se trabalhar muito, dá para fazer o melhor pelo Rio de Janeiro. Foco 1 do Rio. Ah, meu Deus, não sei, prefeito Ramagem. Soou bem, tá? Ó, prefeito Ramagem, achei que combinou a fonética. Bem, essa decisão… Sou prefeito hoje.
Qual o seu diagnóstico? Primeira coisa que precisa ser feita no Rio. Bem, essa decisão é para o ano que vem, não tem nada certo, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro, a segurança pública, a ordem pública que é do município é prioridade. Mas a ordem pública não é apenas questão da guarda municipal, não é apenas uma questão das polícias, é uma interatividade de problemas que devem estar juntos. A gente precisa de um Rio de Janeiro limpo, um Rio de Janeiro com comércio vibrante, para receber realmente uma cidade maravilhosa, para receber e voltar a ser o centro cultural do Brasil. Amém, amém. Espera-se. Oportunidade, cariocas, terão para poder mudar isso aí. Mas isso serão as cenas dos próximos capítulos? Deputado Ramagem, muito obrigada, viu, por ter vindo. Foi ótimo bater um papo com você. Sempre muito técnico, mas sempre de uma maneira muito simples, de modo que todo mundo entende. E é isso que a gente está precisando, né? Informação direto da fonte. Sempre que quiser, pode voltar, tá? Muito obrigado, Bárbara. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Então é isso, gente. Hoje tivemos Ramagem. E no próximo, não sei, vocês que vão me dizer. Então vocês coloquem aqui no comentário quem vocês querem ver aqui batendo papo com a gente. Muito obrigada a todos vocês pela audiência e até o próximo episódio.